Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade no curso, e a aula de hoje a gente vai resolver a lista de questões, as duas listas que ficaram, tá? Ficou uma lista pendente de Union Find e DSU, que a gente acabou não resolvendo, e ficou outra lista também de two pointers, tá? Então a gente vai falar sobre essas duas listas e para a aula de hoje o conteúdo é isso, a resolução das duas listas. Todo mundo teve a chance de dar uma olhada nos problemas? Ou não? Não? Ok. Não estou dando só uma olhada. Não. Esse aqui. Legal. Beleza. Então, de problemas, a gente tem as duas listas. Vocês querem começar por Crucible ou por Two Pointers? O que vocês acham? Que isso, cara, que deselegante. É, beleza. Nossa. Eu vou começar pela ordem de Crucible, porque foi a aula que veio primeiro, tá? Vocês vão ver que Crucible não tem muito. Crucible ou DSO não tem muito fazer, tá? É bem aplicação direta. Esse problema acho que a gente resolveu em aula, né? Estradas escuras. Mas eu vou passar rapidamente por ele também, só para não dizer que eu não passei. O código vai ser o mesmo, só copiar e colar. Uh, beleza, nesses dias se pensa muito em economia, mesmo em Byteland, para reduzir os custos operacionais, o governo de Byteland decidiu otimizar a iluminação das estradas. Até agora, todas as rotas eram iluminadas durante toda a noite, que custava $1 cada dia. Para economizar, eles decidiram não iluminar mais todas as estradas e desligar a iluminação de algumas delas. Para ter certeza que os habitantes de Byteland continuem a se sentirem seguros, eles querem otimizar o sistema de tal forma que, após desligar a iluminação de qualquer estrada à noite, sempre existirá algum caminho iluminado de qualquer junção deles, né? E ele quer saber a quantidade máxima de dinheiro que ele pode economizar e ainda deixar a galera se sentir seguro. Então, basicamente, ele vai iluminar a árvore geradora mínima, tá? Desse grafo. Ele vai ter um grafo aí com as arestas sendo presas, ele vai iluminar a árvore geradora mínima e o que ele vai economizar é as estradas que não estão na árvore geradora mínima, tá? Que é a que ele vai desligar. Então, eu expliquei esse problema na aula passada, eu vou implementar ele. A entrada vai ter um número de vértices e arestas e termina com 00. Eu gosto de implementar ele sempre tendo uma classe de aresta, mais simples, U, V e C. E o meu operador
ele ordena pelo C de quem tiver o menor custo, basicamente, tá? Eu vou ter N vértices e N arestas. Quando eu estiver lendo os dois caras e por acaso pelo menos um deles for diferente de zero, eu vou processar, tudo bem? Para processar, basicamente, eu tenho um vetor de arestas chamado arestas, tá? Meu array de arestas que eu vou ter no meu grafo. Eu vou percorrer todo mundo. Vou criar as M arestas que eu tenho no grafo. Eu vou ler todo mundo, as arestas, e adicionar no meu array de arestas, das arestas, beleza? Depois, para rodar o Crucible, é só ordenar todas as arestas do menor para o maior. Eu vou ter uma classe aqui de struct de DSU, só para ficar organizado também. Ele tem um vector de chamado pi. Eu vou fazer as duas otimizações, tá? De tamanho e de peso. Ou, quer dizer, de caminho e de peso. Tem um n aqui, que é a quantidade de vértices. Basicamente, eu inicializo esse cara com n vértices, ou n valores, tá? E por padrão ele vai começar com tudo zero, tá? E esse cara aqui, eu pego e inicializo ele com esse outro que ele vai fazer ele vai somar 0 no primeiro, 1 no segundo, 2 no terceiro, 4 no quarto e por aí vai, tá? Tava lendo a documentação desse cara. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso daqui, tá? 0 i menor do que n, i mais, pi de i se incrementa com i. Sim. Uma coisa, tá? Que ele faz por baixo dos panos. Eu nunca tinha usado esse cara, eu vou usar agora só por curiosidade, tá? Eu vejo de vez em quando em alguns códigos. Mas basicamente a função de encontrar um cara X se o pai for igual a ele próprio, ele vai ser o chefe do grupo. Se não for, você encontra qual que é o pai do seu pai, né? E aí você já deixa pré-calculado isso para você usar isso depois, tá? O join dele é bem simples também. Outra coisa que a gente precisa fazer no join, primeiro a gente só lida com os pais de cada grupo, tá? O chefe do primeiro grupo, o chefe do segundo grupo. Se eles forem o mesmo chefe, é porque os dois caras já estavam juntos, né? Então a gente ignora. Senão, a gente sempre considera que o primeiro cara, ele é o cara mais pesado, tá? Então, se o primeiro cara for mais leve, eu troco os dois. Como o primeiro é mais pesado, eu penduro o segundo, que é o mais leve, eu penduro ele no primeiro, tá? E aí, o primeiro, ele acabou de ganhar mais uma galerinha. Basicamente isso, o Union Find, tá? Então, para o Crucible, eu vou ter um DSU e vou botar N mais um para não ter que dar menos menos, tá? Mas só por preguiça de fazer menos menos. Percorrer todas as arestas. E aqui, aliás, é basicamente o seguinte, né? Se por acaso a aresta do U, se o grupo do U já foi diferente do grupo do V, significa que eles não faziam parte, quer dizer, que eles não estavam no mesmo grupo e agora eles vão estar no mesmo grupo, tá? Então, basicamente, eles não estavam na mesma componente conexa e agora eles vão fazer parte da mesma componente conexa e essa aresta aqui ele vai estar na árvore geradora mínima. Só que a gente só quer os caras que não estão na árvore geradora mínima, né? Então, a gente só está interessado nesse caso, os caras que não vão fazer parte da árvore geradora mínima. Então, só vou somar no meu aqui. Dito isso, no final eu imprimo uma resposta. Somos os caras que não estão para esse problema. Era 51. E vamos ver se respondeu. Eu já vou pegar para ir para a próxima, tá?
Passou relativamente rápido, tá? Então, passou. Vou deixar aqui o código para vocês. Azul. F. Ô, vacila, hein? Você viu lá, os caras são ousados, mano. Ficou na gravação. Ai, Jesus. Complicado. Inclusive, que mandar mensagem pro cidadão, ver o que a pessoa queria, né? Dá só um minuto. Vocês tiveram alguma dúvida nessa questão, nessas estradas escuras, ou tá tranquilo? Conseguiram entender? Tranquilo? Aqui, nada. Tranquilo, tranquilo. Beleza, então vamos para a próxima, tá? A próxima questão é essa do Papai Noel. Ah, vamos lá. Antes de Papai Noel começar a fazer suas viagens e treinar para entregar os presentes de Natal, ele solicitou que você ajudasse a desenhar um mapa com todas as cidades que ele deverá visitar. A regra para desenhar esse mapa é a seguinte: a soma de todas as rotas, que é basicamente a distância entre duas cidades, existência do mapa deve ser a menor possível e deve se poder chegar em qualquer cidade, independente de onde se esteja partindo. Ou seja, basicamente ele está descrevendo aqui uma árvore geradora mínima, tá? Seria uma árvore geradora só por esse fato aqui, que ele poder ir. Esse cara só aqui, essa condição, ele diz que é uma árvore geradora, e o fato de ela ser mínima, o nome já diz, tá? Vai ser mínima, tá? Então ele basicamente diz que tem que ser uma árvore geradora mínima. Noé não se importa de passar por uma determinada cidade mais de uma vez, contando que ele utilize apenas rotas desenhadas no mapa. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que ele não está preocupado como ele vai visitar cidades de o caminho ser, como é euleriano, hamiltoniano, eu não sei, um dos dois aí, né, que você visita cada vértice exatamente uma vez, né? Então ele está um pouco importando para isso. A entrada contém várias casas de teste, a primeira linha de cada casa de teste contém dois inteiros, N e M, que indicam respectivamente a quantidade de cidades e a quantidade de caminhos. Bem, o que ele vai dizer é pedir para você calcular um Union Find, tá? Termina com 00 também? Termina com 00. Para cada cast, deve um valor indicando a soma de todas as instâncias das rotas. Então, basicamente, ele quer saber a soma do Union Find aqui, a soma da árvore geradora. O que a gente tem? A gente já tem um código lindo e maravilhoso que faz isso. Qual que é o detalhe? Isso aqui vai do 0, os vértices vão de x, y, calma aí, porra de gráfico desgraçado esse. Tá, M, né? Tudo bem. Ele vai do 0 a M. Ok, 0 a M. Então aqui a única coisa que ele quer ele quer a árvore geradora, então não vai estar no else, vai estar no if mesmo. Então a gente só pode vir aqui e está implementado o nosso código. Maravilha. Olha só. Como é o upsolving da aula de hoje é maravilhoso. É a árvore geradora igualzinho, né? A diferença é que ele quer somar. Olha só, até bater os casos de teste aí, você copia, cola, envia. Esse aqui eu não vou nem enviar o código para vocês, pô. Mas vocês modificam aí para também não ficar Ctrl-C, Ctrl-V, né? Já basta eu copiando e colando. Mas basicamente, ele queria que você implementasse a árvore geradora, né? Pegasse o custo da árvore geradora. Dúvidas? Dúvidas na questão? Não entenderam? Alguém não entendeu? Quem não responder essas duas questões? Não respondeu porque não teve tempo? Não respondeu porque não conseguiu? Porque não tentou? Ou o quê? Aqui. Né? Nem tentaram. Ok, ok, ok. Tranquilo. Então vamos para a próxima. A próxima é essa roteadores.
Resolvi, que legal. Bruno é responsável por configurar os roteadores de uma empresa. Os roteadores transmitem dados entre si através dos cabos de internet. Os dados transmitidos podem trafegar por uma ou mais rotas para serem entregues ao destinatário. O preço dos cabos e rede utilizados nos roteadores da empresa pode chegar a ser muito caro e a empresa precisa cortar gastos. Pensando nisso, a empresa decidiu fazer algumas alterações na infraestrutura das redes. Bruno deve modificar a infraestrutura da rede de forma que todos os roteadores consigam transmitir dados entre si, ou seja, o grafo tem que ser conectado, somente uma rota entre cada par de roteadores, tá? Então ele basicamente escreve que tem que ser uma árvore geradora aqui, tá? Economizando o máximo possível de cabo de internet, então ele vai querer uma árvore geradora mínima, né? A sua tarefa é descobrir qual o custo. Então ele vai te descrever um grafo e a gente vai ter que dizer qual que é o custo. Ora, parece que eu já vi isso daqui antes, né? Vai descrever um grafo, a diferença é que só tem um caso de teste, né? Então depois que ele lê o primeiro caso de teste, ele já pode sair, né? Vamos ver se isso funciona? Opa, tem um detalhe aqui, tem um DSU mais mesmo, porque os vértices são um indexado, né? 48, era 48, olha só que legal. Pô, tô gostando do Upsolve da aula de hoje. Cara, tá gostosinho. E deu certo também, que legal. Olha só, que maravilha. Entendeu? Que coisa linda. Dúvidas? Alguma dúvida? Nada? Gente, você tá vendo aí, ó? Pô, mano, por que na maratona não é assim? 3 questões com código idêntico. Aí você tem que copiar um negócio todo estranho, depois outro negócio todo estranho. Pô, mas vocês vão ver que é bem parecido. Qual a minha dica para essas questões? Não copie, não faça que nem eu, tá? Não copie o código. De uma questão para outra, vocês deletam e apagam e escrevem de novo. Por quê? Porque vocês vão, tanto vocês digitar o mesmo código, vocês vão lembrar mais fácil de cabeça, tá? Mas continuemos, né? Continuemos. Dúvidas até agora? Se não tiver, boremos. Isso aqui finalmente não é para você tacar árvore geradora, olha só. A Guerra de Troia pode ter sido um grande conflito bélico, entre gregos e troianos, possivelmente ocorrido entre esses anos aí. Fim da Idade do Bronze do Mediterrâneo. Recentemente foram encontradas inscrições numa caverna a respeito de sobreviventes. Após um trabalho árduo, arqueólogos descobriram que as inscrições descreviam relações de parentesco numa certa população. Cada item da descrição indicava 2 pessoas que pertenciam à mesma família. Seu problema é determinar quantas famílias distintas existem, tá? Então ele basicamente, depois que ele roda o Union Find, ele quer descobrir quantos grupos existem, ok? É relativamente simples isso aqui, então dá para você fazer tranquilo. Você não precisa das arestas, então vou fazer o seguinte, eu sei que esse outro problema aqui é a árvore geradora, então eu vou responder logo essa bodega aqui, tá? Para parar de copiar e colar o código. Vou responder esse outro problema primeiro, tudo bem? Rapidinho. Os engenheiros desse lugar aqui estão estudando a possibilidade de construir túneis subterrâneos por todo o campus. Os lugares deverão ser feitos, os lugares onde serão feitas as entradas, como sempre, já vieram escolhidos. Os túneis precisam levar diretamente de uma cidade a outra. Como a licitação já foi finalizada, essas regras acima não podem ser alteradas. O projeto original era muito bem feito. Existia uma galeria entre cada uma par de cidades que foram feitas de maneira que não se cruzassem e os custos dessas galerias já foi computado. Entretanto, o corte de verbas é necessário escolher um subconjunto dessas galerias sem alterá-las, de maneira que exista apenas um caminho entre cada par de entradas. O desafio agora é saber o maior custo possível, o menor e o maior custo possível do projeto, para poder encaixar no orçamento. Tá? Então ele quer saber qual que é a árvore geradora mínima e qual que é a árvore geradora máxima. Tá? Na última aula eu falei para vocês qual que era a árvore geradora mínima, não falei como que achava a árvore geradora máxima. Então é bom que a gente já aproveite e resolve isso. Ele vai te dar o número de vértices. Ele vai te dar o número de arestas. Ele vai te dar só o número de arestas e o número de vértices ele tá cagando e andando. Mas só vai até 10 a 3, então tudo bem. Então ele vai te dar o número de arestas. E ele quer saber a árvore geradora máxima e a árvore geradora mínima. Ok? Então, vamos lá.
Sim. Sim. Deixa eu dizer que estava, né? Tá. Sim. Número de arestas, tá? M. E o número de vértices eu vou dizer que tem 10 a 3. Só para deixar o número de vértices bem grande, aí relevante, só para a gente alocar o. Nem precisa do número de vértices, né? O número de arestas. Precisa para o Union Find, né? Tudo bem. Union Find grandão. Ah, então eu tenho as arestas, eu leio todas as arestas, eu ordeno as arestas, eu vou ter um DSU. Qual que é o detalhe, tá? No Crucible, a gente processa as arestas, né, na árvore geradora mínima, a gente processa as arestas da menor para maior. Isso garante que a gente ache a árvore geradora mínima. Se alguém tiver curiosidade de testar, pode ter chutado que para achar a árvore geradora máxima, você ordena da maior para menor. E aí você pode ter dado esse palpite. E para sua sorte, você estava correto, tá? Da diferença da árvore geradora mínima para a árvore geradora máxima, é que da máxima a gente começa a colocar a maior aresta. É a mesma ideia, tá? É a mesma prova, é a mesma intuição. É, Na árvore geradora máxima, com certeza a maior aresta vai estar lá, a segunda maior, que não forma ciclo, vai estar lá, a terceira maior, que não forma ciclo, vai estar lá, e por aí vai. É a mesma intuição da menor. Então é só você ordenar do menor para o maior, em resumo, tá? Então, eu vou ter dois DSU aqui, só para máximo. DSU. Um DSU de mínimo, tá? N mais um, os dois são N mais um. Então, o máximo e o mínimo. Ah, esse é o DSU de mínimo, né? Você junta os dois, né? Bom. E em paralelo, tá? Só que não tem em paralelo, a gente pode simplesmente dar um reverse aqui nas arestas, tá? Fazer a mesma coisa pro máximo. Oh, tá, isso aqui é o mínimo, desculpa. É o máximo. A gente pode fazer a mesma coisa do maior pro menor, tá? Só que olhando no DSU de máximo. Então, é o mesmo código, só que um você processar essa do menor para maior, outro do maior para menor, tá? Menor ou maior, e aí você roda o DSU nos dois, tá? No menor e no maior. Backside fica. Opa! Bom, botei os nomes de máximo e mínimo. O maior e o menor deu certo. E o maior e o menor também deu certo. E eu vou enviar essa brincadeira. E deu certo, tá? Passou relativamente rápido, né? Ok. Não faz, mas esse também. Provavelmente você estava falando dessa daqui. Uh, aqui a gente já fez. Tá faltando essas duas, né? Família de Troia, voltando para aquela questão. Ele vai dizer que dois vértices fazem parte do mesmo grupo e no final ele quer saber quantos grupos diferentes tem. Beleza? Eu vou voltar o código. Vou apagar o código aqui. Tá? Então vamos lá. Então ele tem aqui o número de. Uh,
M mais uma linhas. Tá, ué. Porra, essa. Inteiro N indica o número de elementos da comunidade, numerados de uma N. Ok, o número de vértices, o número de arestas, e aí ele descreve a da aresta, né? Então, NM, o N e o M, e a quantidade de grupos, tá? Eu vou dizer que inicialmente existem N grupos. Por quê? Tá todo mundo num grupo sozinho, beleza? E vamos lá. Você tem duas arestas, você lê as duas arestas, vai ter um DSU de N menos 1. Se por acaso os caras aí, eles tiverem grupos diferentes, você vai juntar eles e agora o número de grupos diminuiu em um, porque antes você tinha dois grupos diferentes e agora você tem, juntou os dois em um só. Então a quantidade de grupos diferentes diminui em um. E aqui no final é só você imprimir a quantidade de grupos diferentes, tá? Então, sempre que você junta dois caras, você tem um grupo a menos. Dá para você, eu acho que o Jarderson falou aí no chat, dá para você fazer só com DFS, também dá. É coloração, basicamente, é checar quantos grupos tem, dá para você fazer com DFS, BFS, o que você quiser. Então, fica à vontade aí para você escolher a estrutura de dados que você preferir. Eu gosto de Union Find porque eu acho o código bem limpo. Tem que ter cuidado na DFS, porque se você fizer uma DFS recursiva e o grafo for uma linha, ou seja, tipo, você começa aqui, daí ele tem só um vértice para baixo, para baixo, para baixo, e ele vai fazendo isso até na infinitozão, até aqui, por exemplo, né? E aí, essa altura aqui, se ela for muito grande, você pode tomar um stack, um stack overflow, tá? Isso aqui pode estourar o tamanho da pilha de recursão, tá? Porque é muito grande. Acho que se for 10 a 6, sei lá, 10 a 6, ou sei lá, 10 a 7, isso daqui na DFS é ruim. 10 a 7 acho que com certeza, se for 10 a 8 com certeza é. Para um número relativamente rápido ou grande, isso daqui dá merda na DFS, tá? Se você fizer DFS recursiva, tá? Só que com Krusca não vai dar, tá? Provavelmente isso aí não vai dar esse problema. Qual a chance de dar esse problema? Tem recursão também, né? Mas eu acho que ele não rola esse problema, não. Mesmo o find lá. Acho que ele não tem esse problema. Talvez, né? Tem que ver. Mas enfim, costuma dar problema na DFS, tá? Se der problema, você muda isso daqui para iterativa, né? Nem sei como é que faz isso interativo. Ninguém faz. Acho que não dá problema. Ok? Não, ok. Passou? Nem vi se passou. Passou. Basicamente isso daí, tá? Do Union Find. Você saber quantos grupos tem ou não no final sempre que você junta, você diminui a quantidade de grupos em um. Famílias de Troia. Ué, isso aqui a gente já viu, né? Essa outra questão aqui que eu nunca fiz. Armindo precisa muito de sua ajuda. Ele está trabalhando em um projeto baseado em documentações, no qual ele quer desenhar diversas árvores, ele quer identificar e desenhar diversas árvores genealógicas em diferentes famílias. Veja a imagem abaixo. Ele descreve esse cara aí. É um grafo de relação parental, né? A sua ajuda é muito importante nesse trabalho para identificar quantas famílias diferentes existem a partir dos documentos de informação fornecidos. Então ele quer saber quantos grupos vai ter, tá? Então nesse caso aqui teria dois grupos, né? Exatamente, duas famílias, né? Então ele tem dois inteiros, MN, o número de pessoas diferente à quantidade de relações, então o número de versos, o número de arestas. Cada uma das N linhas seguintes ele tem 3 palavras. Que? Que questão tipo. Um nome próprio, seguido de uma relação, seguido de um nome próprio. Todos separados por espaço, não contém espaço após o último nome. Ok, né? Beleza.
Se houver dois Pedros, por exemplo, são identificados como Pedro 1 e Pedro 2 sucessivamente, tá? Então, os nomes são únicos. Você quer saber o número de famílias. Então, beleza. Ele vai descrever a relação, tá? Qual que é o detalhe do nosso problema? A relação é irrelevante, tá? Não importa se eles são marido, são irmãos, são primos, só importa que eles fazem parte da mesma família, tá? Então, esse cara aqui é lixo, essa relação. Então, a gente só está interessado nos vértices e que eles estão no mesmo grupo, tá? Então, é um union find direto, só que mais chato porque é com string. O que a gente faz? A gente vem aqui, tem o número de vértices, o número de arestas, essa bodega aqui é string, o V, que mais? O V, lixo, né? Então, CDU, CDU lixo, CDU V. Ok. O que rola? O meu find é com int e a gente tem string, né? Truque. Unordered map. String int mapa, sei lá. Então, o que você pode fazer? Pode começar dizendo que o primeiro cara vai ser 1, tá? O próximo cara é 1, o ID. E aqui você vê o seguinte, tá? Se por acaso o U não tá no mapa, você coloca ele com o valor do cara atual, tá? Do cara atual e soma 1 no próximo, tá? Então ele pega o próximo valor disponível. Se é a primeira vez que ele tá aparecendo, o ID dele vai ser o próximo cara disponível. O mesmo vale pro V, tá? Se o V também não existe, você... Opa, o que foi que eu fiz? Eita, prelo. Tá. O V também não existiu, também você põe lá a mesma coisa, tá? E aqui você vai lá e... int... Pega os dois caras aqui e aí você junta os dois, né? U, V, U e V, né? As menos. Tome. Tem 2, e esse aqui tem 3. Então eram, será, 6 questões de achar a árvore geradora ou achar a quantidade de grupos diferentes, né? E ambos passaram. Esse aqui eu vou mandar o código, tá? Mandei o código do anterior? Não, né? Esqueci, não lembro se eu mandei. Mandei, né? Do N máximo? Espero que tenha mandado. E assim a gente termina a lista de Scrum, beleza? Foi relativamente rápido. As questões eram bem... já mandei. As questões eram bem ok, assim, eram bem parecidas, tá? Então você só tinha que saber responder 2 delas, assim, 2 tipos de questões, e aí o resto do código era tranquilo. Então, quem não respondeu, responda, tá? Tentem responder elas. O prazo dela acaba hoje, não sei que horas, tá? Acaba hoje meia-noite, tá? Então vocês têm hoje até meia-noite para vocês responderem a lista aí, dada a explicação da aula de hoje. Ok? Ou não ok? Tranquilo, feito um grilo? Alguma dúvida sobre Kruskal, pessoal? Kruskal ou Union Find no geral? Ou a gente pode seguir? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, qualquer dúvida. Manda todos os links das questões da última lista. Aqui. Tá. Foi 3 links, porque o código de uma era parecido com o código da outra, então são esses daí. Os códigos são relativamente parecidos. Ok. O Node Match
Unordered Map melhora muito a complexidade? Defina melhora, tá? Melhora em comparação ao quê? Unordered Map é um mapa, a teoria, tá? É um mapa com acesso odd 1, ruim. É um odd 1 ruim, tá? Ele é constante, mas é uma constante meio ruim, meio merda, tá? No caso, ele é odd tamanho do bucket, tá? No pior caso, ele é odd tamanho do bucket e fica quadrático, assim. Pode ficar até quadrático no pior caso. Normalmente não acontece o pior caso. Para strings, então, normalmente é a solução, tá? É melhor você fazer um unordered map do que log, tá? Do que só o map. Na teoria, tá? Na teoria, unordered map ele é melhor do que só map. A ordem não importa, unordered map é melhor, tá? No mundo real, assim, onde as coisas são aleatórias, unordered map é muito bom. No Codeforce, onde quem faz os casos de teste é um corno desgraçado, unordered map é ruim, tá? Porque os caras fazem eles fazem o código para dar colisão, tá? Então, quanto mais colisão tiver, pior o seu código fica. Então, eles colocam os casos de testes que vai dar muita colisão de propósito, se você usar o algoritmo de hash padrão, tá? O algoritmo de hash que já vem implementado. Se você implementar seu próprio algoritmo de hash, aí melhora, tá? Fica melhor. Então, tem aqui uma parte que você pode definir seu próprio algoritmo de hash. É meio chato, tá? Eu nunca fiz isso, não. Então, o que eu faço se dá TLE usando o Node, eu mudo para map. Se der TLE nos dois, eu choro, né? E pula para a próxima questão. Mas a gente pode até fazer o teste, né? O que muda de um para o outro. É relativamente rápido os dois, tá? Na teoria melhora, né? Assim, depende muito dos casos e testes, tá? Eu diria que na maratona de programação, eu nunca tive problema com unordered map, desde que não fosse no CF, tá? Só no CF que o pessoal tem uma tara para odiar o unordered map. Nunca vi uma galera para odiar tanto na minha vida. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa no Codeforces, desconfie, tá? Mas a minha dica se for string, não vai ter muito choro, tá? Se for string, não vai ter muito choro. Você vai usar o unordered. Se for inteiro, talvez não seja útil você usar o unordered, né? Talvez não seja útil. Às vezes, é melhor você trocar o unordered por um array de valores mesmo, tá? Estático. Isso daqui, sei lá, mapa se os números vão, sei lá, só até uma quantidade que cabe na memória, é melhor você criar um array estático. Tá? Então, o acesso em array estático, comparado a unordered, o array estático é muito melhor, tá? O acesso é muito mais rápido a modificação. Mas a minha dica usa unordered sempre. Se der TLE, você muda para map. Se der TLE nos dois, aí, meu amigo, aí você repensa, tá? Mas costuma dar TLE só em um dos dois, né? Só em um dos dois. Respondido a sua pergunta? Mas assim, na teoria é melhor, tá? Se você for para entrevista de emprego, sempre use unordered, tá? Em entrevista de emprego, todo mundo assume que é odd 1. Todo mundo assume que é odd 1. Inclusive, cai muito, tá? Cai muito em entrevista de emprego. Quem é viciado em Codeforces não usa unordered, né? Porque tem trauma, né, do Codeforces. Só que ele é muito bom, tá? Entrevista de emprego, ele cai muito e a galera considera ele como odd 1. Então, sempre que você está fazendo análise de complexidade em entrevista de emprego, normalmente você fala, isso aqui é odd 1, né? Aí você comenta por cima para mostrar que você sabe que pode ser ruim, né? É o do tamanho do bucket, mas no caso geral é odd 1. Ok? Então, se não tem mais dúvidas, vamos para o assunto de pointers. São mais 6 questões. Taca a porra. Que não vai ter choro. Acho que não dá para copiar e colar, não, né? Pelo menos só tem int, né? Não tem nenhuma string até agora. Maravilha. Pouca de cacete. Cara, viu? Ok, né? Vamos lá. Eu vou começar a responder em ordem, tá? Em ordem da alfabética, porque eu tô com preguiça.
de pegar mais. Eu não sei qual que é mais fácil, tá? Vou chutar que tá ordenado. Mas ó, Alice e Bob gostam de jogos e agora eles estão prontos para começar um novo jogo. Eles escolheram N barras de chocolate numa linha. Ué, essa aqui a gente já fez, né? A Alice começa a comer essa aqui a gente fez, né? Essa aqui a gente fez na última aula, né? Para responder. Pá. Essa aqui a gente fez. Mas vamos lá, né? Vai que alguém faltou a última aula. A Alice começa a comer da esquerda para a direita e o Bob da direita para a esquerda. Ele come uma barra de chocolate por vez e o tempo que ele demora para consumir, para comer essa barra de chocolate é conhecido, tá? E Alice e Bob comem na mesma velocidade, tá? Quando um jogador come uma barra de chocolate, ele imediatamente, quando ele termina de comer uma barra de chocolate, ele imediatamente começa a comer outra, tá? Não tem tempo entre uma e outra. Não é permitido comer 2 barras de chocolate ao mesmo tempo, o que significa que quando ele começa a comer uma, ele não pode dar uma pausinha e começar a comer outra, tá? Ele tem que comer até o final. Não pode fazer pausa. Se 2 jogadores começam a comer a mesma barra de chocolate ao mesmo tempo, ou seja, se eles vão brigar ali pelo último biscoito, no caso de chocolate, Bob é cavaleiro e deixa para Alice, tá? Ele basicamente quer saber quantas barras de chocolate cada jogador vai consumir. Esse aqui a gente só simula, tá? A gente só simula, digamos assim, o tempo que cada jogador vai levar para comer aquela barra atual, tá? Então a gente começa um contador da esquerda para a direita, um ponteiro da direita para a esquerda, e dependendo de quem terminar de comer a barra primeiro, ganha, né? Ganha aquela barra de chocolate. Então, vamos resetar isso daqui, né? Vocês entenderam o problema? É o mesmo problema da aula passada aqui. Alice. Então, você tem a soma dos dois, até 10 a quinta, cada valor vai até 10 a terceira. Então, 10 a quinta vezes 10 a 3, 10 a 8 cabe no inteiro, na pior das hipóteses. Tá? Então, ele tem um vector de inteiro, sei lá, nuns, n posições. Eu vou ler todo mundo, e no final eu vou dar-lhe enquanto Alice menor ou igual que Bob, que é a posição que cada um está comendo, tá? E é basicamente, se por acaso a soma de Alice for menor ou igual que a soma de Bob, não é soma, eu falei sum, né? Menor ou igual que a soma de Bob. O igual vai para Alice porque ela ganha no desempate, né? Então, Alice pega esse cara, senão Bob pega o último cara, tá? Opa, isso aqui tá errado, né? Bob começa com n-1. Não é Bob menos menos, tá? Então, se a Alice terminar de comer primeiro, ela pega essa barra de chocolate da esquerda e anda um para frente. Se o Bob terminar de comer primeiro, ele pega a última barra e anda para trás, né? E no final a gente tem que imprimir quanto cada um ganhou, né? O Bob comeu a quantidade, a Alice comeu uma quantidade, o Bob comeu o complemento, né? Resumo. Dois de 3, bateu com exemplo, se bateu com exemplo, tá certo, né? Isso aqui é a regra básica da maratona. Ok. Sou. Ok, vamos lá. Questão B, Cereja e Dima. Pode, Santiago. Cereja e Dima, eles estão jogando o jogo, as regras do jogo são muito simples. Os jogadores têm N cards, é o quê? Cartas, né? N cartas em uma linha, cada carta tem um número e... Carta, tá? Contém um número e todos os números nas cartas são distintos, tá? Os jogadores jogam em turnos e Cereja começa. Durante a vez de um jogador, ele pode pegar
uma carta, ou a carta mais esquerda da linha, ou a carta mais direita da linha. E o jogo acaba quando não tem mais cartas. O jogador que tem o número máximo. Máximo são. Basicamente, o jogador que tem o maior número de cartas ganha. Eita porra. Não sei fazer isso aqui, não. Tá. Ok, eles são. Ok, eles são gulosos, né? Tudo bem, tudo bem. É porque se isso daqui não fosse verdade, esse problema não é tão simples, tá? Porque ele pode pegar uma pequena para, enfim, tem uns casos que se eles não forem gulosos quebram. É um algoritmo conhecido aí, que eu não sei, mas é conhecido. Mas felizmente eles são gulosos, ou seja, eles só estão interessados no maior dos dois naquele momento. E qual que é o legal? Os números são distintos, tá? Então a gente não precisa se preocupar com empate, se o cara da esquerda é igual ao cara da direita. Nesse caso nunca vai acontecer. Então eles são amigos e ela sabe qual que é a estratégia que a galera tá usando. Então ela quer determinar no final quanto cada um vai ter. Pô, isso aqui é o mesmo código, basicamente, né? Então ele tem um número, e primeiro é a vez de Alice, né? Então Alice se incrementa com esse. Não, Alice se incrementa com esse, daí Bob vem e pega esse, daí Alice pega essa, e daí Bob pega essa. Eu tô usando Alice e Bob, né? Porque fica mais fácil de A e B, né? Então um fica com 12 e outro fica com 5, né? Tá. Daí um pega 7, outro pega 6, outro pega 5, outro pega 4. Fica 7 mais 5 dá 12. Mais 3 dá 15. 16, né? E o outro pega 2 mais 4 dá 6, 12, né? Tudo bem. Peraí, the first numbers, o que o primeiro consegue e o outro que o segundo consegue. Ok? Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente faz esse código aqui? Todo mundo entendeu o problema? Eu vou usar Alice Bob. Vou usar L recebe 0, R recebe N menos 1, P nas, tá, percorre todo mundo, vê todo mundo, a gente, porra, que nome estranho, cereja, qual que é o nome? Outro, I recebe 0, I menor do que N, I mais mais. Tá. Se por acaso Nas L for maior do que Nas R, é porque ele vai pegar do lado esquerdo, senão ele vai pegar do lado direito, tá? E aqui tem um bizu, tá? Então, basicamente, o jogador da vez vai se incrementar com a Nas L, ok? Mais. Senão, o jogador da vez vai se incrementar com Nas R menos menos. Então, ele pega. Se o cara da esquerda é maior, o jogador da vez vai pegar o cara da esquerda e andar um para frente, né? Se não, pega o da direita e anda um para trás. E aqui no final você imprime esses dois, tá? O valor dos dois. Como que você sabe qual que é o jogador da vez? Se por acaso se o número atual for ímpar, tá? Se o índice for ímpar, porque ele joga alternado, AB, AB, AB. Então, o primeiro cara ele sempre anda nos pares e o outro sempre anda nos ímpares. Então, se o I for ímpar, é a vez da Dima, tá? Não é a vez de cereja. Cereja. Meu Jesus, cereja. Escreve cereja? Acho que é, né? É só você fazer essa brincadeirinha aí. Legal, né? 12, 5, 16, 12. Então, tem esse truque aqui, tá? Então, dependendo de qual seja, você vai passar um endereço da memória, né? Você vai escolher um dos dois para você modificar, tá? Ou esse ou aquele. Um dos dois vai se incrementar com aquilo, tá? E passou, né? Legal, né? O código fica meio enxuto. Dava para fazer um operador ternário para isso daqui também, mas aí ia ficar feozão. Melhor fazer assim.
Conseguiram entender? Faz sentido para vocês? Não faz sentido? Como é que estão aí? Vai chegar agora. Alguma dúvida, pessoal, até então? Todo mundo conseguiu entender essa última questão ou não? Ninguém falou nada, vou considerar que tá ok. Vou seguir. Vamos lá, Balanced Team. Próxima questão. Você é o coach de uma universidade local, tem N estudantes sob a sua supervisão e você sabe, e tem cada um tem uma skill de programação, tá? De cada estudante. Você tem que criar um time para a nova competição de programação. Olha só, né? Como você sabe, the more students some teams has the power. Tá, então como você sabe, quanto mais estudantes você tem, mais chance você tem de ganhar, né? Mais provável é a sua vitória. Então você tem que criar um time com o número máximo de estudantes. Mas você sabe que os times têm que ser balanceados. Isso significa que a habilidade de programação de cada pares de estudantes num time criado não deve se diferenciar em no máximo 5, tá? Então tem que ser no máximo 5. A sua tarefa é encontrar um número máximo de estudantes em um time balanceado. Ok. Então, basicamente, né, se você, vamos supor aqui, tá, se você escolhe um time, tá, vamos dizer que no time você escolheu o cara I e o cara do cara I aqui, né, vamos dizer que isso aqui é um I, tá, e o cara J, né. Então, ele basicamente diz que o maior cara, tá, o maior cara menos o menor cara, ele tem que ser menor que 5, ou menor igual. Tem que conferir se é menor ou menor igual. Se difere by no more. No máximo 5, tá? Então é menor igual. É não mais que 5. Então, beleza, né? Então, basicamente, você tem que escolher o time que se difere no máximo em 5, tá? Primeira dica, primeira ideia, tá? Bruta todo mundo, tá? Testa todo o país J e checa se o maior e o menos o menor é 5. Qual que é a complexidade disso? Você tem N possíveis valores para I, N possíveis valores para J, então fica N ao quadrado, fica odd ruim, tá? Odd ruim. Como que você otimiza isso, tá? A dica, tá? A dica aqui é basicamente o seguinte. Ele não dá nenhuma restrição sobre a ordem dos caras, tá? Então você pode escolher qualquer ordem, tá? Então, como você pode escolher qualquer ordem, vamos considerar que essa lista está ordenada, né? Então, ordena isso daí. E agora a gente sabe que a lista está ordenada. O que significa que o maior cara, se você escolhe 2 caras e J, tá? I é menor ou igual que J. Então, como a lista está ordenada, a gente sabe que esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, ele vai ser o maior cara. Então, a ponta direita é o maior cara e a ponta esquerda, ele é o menor cara, né? Porque ele está ordenado. Então, se a gente brutou 2 caras, o que a gente pode fazer? A gente pode testar. Imagine aqui, você vai testar todo o J possível, tá? Você vai brutar todo o possível J. Então, você fixou o final do intervalo, tá? Vamos dizer que você fixou o final do intervalo. Tá? Fixou o final do intervalo. Você fixa o final do intervalo, você ainda vai continuar testando todo par e J, tá? Todo par e J. Se você fixa o final do intervalo, vamos dizer que você fixou aqui. Então, você sabe, o que você quer saber é qual que é o maior retângulo, tá? Ok, esse é o final, né? O maior intervalo. E eu ando o máximo possível para a esquerda, porque eu quero colocar a maior quantidade de gente, tal que o VI, o VJ aqui, né, que é o cara que eu fixei, menos o VI, ele é menor ou igual que 5, né? E aí tem alguns jeitos de você fazer, tá? Um dos jeitos de você fazer é o seguinte, você pega e faz uma busca binária para você saber o quão para a esquerda você pode vir, tá?
como para a esquerda você pode vir. Você vem para cá, aí você vai testando e acha qual que é o máximo para a esquerda que você consegue ir, tá ok, isso daqui seja verdade, tá? Vocês conseguiram compreender a primeira ideia? Que você ordena os caras e faz uma busca binária para a esquerda para você saber como você consegue ir para a esquerda? Beleza, né? Então essa é a primeira ideia. A complexidade fica n log n, porque você vai ter que ordenar mais n log n da busca binária, então vai ficar n log. Só que codar a busca binária é meio chato, tá? Então você não vai querer codar essa busca binária. Tem um jeito mais simples que economiza código. Qual que é? A intuição é a mesma, tá? Você continua fixando essa posição. Vamos chutar, sem perca de generalidade, que você fez a busca binária, tá? Então você achou que para esse cara aqui, essa posição aqui, ela é o mais à esquerda possível que eu consigo ir. Então, quando você vem para cá e você vai fazer outra busca binária, você não precisa olhar para nenhum cara que está daqui para ali, ó. Não precisa nem olhar para nenhum cara, porque como tá ordenado, e esse cara aqui já dava merda para cá, esse cara com certeza também vai dar merda, tá? Ele não vai conseguir vir. Então você só tá interessado em olhar os caras daqui para frente, tá? Daqui para frente. Então, ou vai ser esse cara, ou vai ser um cara dali para frente. E aqui o bizu para você não ter que fazer busca binária, você chuta o seguinte, você faz essa busca linear, tá? Você faz a busca linear a primeira vez. Então vamos chutar que você fixou. Aqui, eu peguei um cara aqui. Vamos chutar que você fixou. Você está achando, por exemplo, o desse cara aqui primeiro, né? Vamos ver que esse aqui é o primeiro que você está achando. Está buscando. Então você vai fazer uma busca binária aqui, tá? Não busca binária, você vai fazer uma busca linear mesmo. Você vai fazer um sozinho. E aí você checa, pô, esse cara aqui dá merda? Aí você chuta que esse range aqui dá certo, né? Você achou que esse range está certo. Daí quando você vir para cá, você vai ver, esse cara aqui, esse intervalo aqui dá certo, né? Esse que eu acabei de criar. Se der certo, você mantém, tá? Se não der certo, você vai tentar puxar ele para a esquerda aqui um pouquinho e vai ver. Esse aqui dá certo? Não, ainda não dá certo. Esse aqui dá certo? Não. Até você chegar ao ponto que essa diferença aqui vai ser o máximo possível, tá? Vai ser no máximo 5, né? E ela é o mais à esquerda possível. E aí, você faz isso. Esse ponteiro verde, ou ele fica parado ou ele vai para a direita, então a quantidade de vezes que ele se move é no máximo n. E para cada cara, esse aqui ele também anda no máximo n, esse cara aqui, porque toda vez eu dou mais, né? Então fica um two pointers linear, tá? Linear nessa parte, tá? Mas continua em log n porque a gente tem que ordenar, né? Enfim, falei só para tentar dar a ideia explicar a ideia, tá? O código é relativamente simples também. Então você tem, sei lá, um ponteiro L e um R. O R eu vou ignorar. Então você vai ler todo mundo. Você lê todo mundo. Eu vou ordenar todo mundo, tá? Ordena todo mundo do menor para o maior. E agora você percorre todo o possível R, todo o final do intervalo possível, tudo bem? Qual que é o bizu? Aqui, enquanto o nans R... Ué, por que ele sabe que é 5? Eu não falei 5. Ele tá me ouvindo? Mas... Eu tô preocupado agora. Por que ele sabe que é 5? E basicamente a resposta, enfim, né? A resposta começava com intervalo do tamanho zero, né? Não tinha ninguém. E a resposta ao máximo entre o maior intervalo que eu já consegui e o intervalo atual, tá? O intervalo atual o final do intervalo é o R, que a gente fixou, o início do intervalo é o L, e a quantidade de caras entre L e R é essa daqui, né? R menos L mais 1. A quantidade de caras que tem no intervalo fechado. No final você printa antes, tá? É preocupante esse daqui, viu? Preocupante. O código é simples, tá? Eu só estava tentando mostrar a intuição do como que você chega nisso, tá? E aí a intuição de como você chega nisso é fazendo esse processinho aqui, né? Tenta brutar todo mundo, daí você pensa ordenando, e aí você imagina fazendo a busca binária, e você pode codar com busca binária, e você fica com preguiça e não coda com busca binária. Você coda com two pointers. Deu 3 era 3, deu 10 era 10, e 1 era 1, tá?
Eita. Ele sabe de algo, hein? Ele sabe de algo. Eu não codei essa questão ainda, tá? Era a primeira vez que eu tava codando. Ele não sabia dos 5, aí ele descobriu, não sei como. E passou. Vamos lá. Past bin. Daqui para vocês. Se meter um upper bound no valor atual mais 5, fica melhor que isso. É uma boa, tá? Você pode fazer a busca binária usando o upper bound. Tipo, a complexidade ela vai continuar a mesma. Qual que é a complexidade desse código? Essa parte aqui, ela é O de N, tá? Mas essa parte bem aqui, ela é O de N log N, tá? É da ordenação. Deixa eu ver, os valores vão até que número? Os números vão até 10 a 9, tá? Então tem que ser... Não, peraí, isso aqui é outra questão. Até 19. Então, é N log N. Porque se os números fossem pequenos, a gente fazia uma ordenação linear e aí o código ficava linear, tá? Mas, mesmo a gente fazendo pointers, mesmo isso sendo O de N, o código é N log N porque a parte mais lenta tá aqui nessa linha, tá? Então, dá pra gente fazer uma busca binária, né? Então, a gente pode buscar int L recebe a posição isso daqui, tá? E aí, talvez isso aqui sirva, né? O código fica relativamente menor. Só que isso aqui vai ficar N log N. A complexidade é a mesma, né? Na teoria, né? Então, paciência. Agora, eu não sei se ele é um 5 ou um 6, né? Tem que... Se der WA... 5, tá. Talvez isso aqui seja um 6, né? Um 6, 5, 6. 5, né? 5? Acho que é 5. É lower... Ah, tá, tudo bem. Não é upper bound, tá? É 5 mesmo. Então, eu não faço... Eu faço lower bound, tá? Ao invés de upper bound. Me passa. Eu acho que foi a mesmo tempo, tá? Porque a parte lenta não é nem essa, tá? A parte lenta é essa daqui. Aí, resta saber se você quer fazer uma busca binária ou se você quer fazer o two pointers. Mas com a aula é de two pointers, né? Aí você faz o two pointers. Se a aula fosse busca binária, você faz a busca binária. Mas eu vou deixar aqui, se caso alguém queira fazer com busca binária, fica aí registrado, tá? O detalhe é, se ele já tiver o array ordenado, aí sim vai ter diferença, tá? Porque aí a parte lenta começa a ser isso daqui, né? Mas se ele não se ele tiver ordenado, é melhor fazer com two pointer. Se ele não tiver ordenado, aí você escolhe, né? É. O limite, tipo, a parte lenta é aqui, tá? A parte lenta era aqui. Mesmo. Isso aqui você podia fazer com O de 1, né? Mas a parte lenta, o limitante ainda ia ser aqui. Mas enfim, era outro jeito, né? Você pode codar dos dois jeitos aí, né? O código fica menor, fica alguns caracteres menor, se você olhar a conta aí, né? Mas o tempo é o mesmo. Aí seguimos. Dúvidas até aqui? Ou ainda faltam quantas questões? D, E, F. Faltam 3 questões, daqui a pouco. Vamos lá. Você tem um array D1, D2, até Dn consistindo de N números inteiros. Sua tarefa é quebrar esse array em 3 partes. E algumas delas podem ser vazias, de tal forma que cada elemento do array pertence a exatamente uma das 3 partes, e cada parte ele pega um sub-array consecutivo, tá? Então, ele vai dividir, o que ele vai fazer ele tem um array aqui bonitinho, tá? Opa, que maravilha. Deleta, 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 deleta. O que vai fazer aqui ele vai escolher 2 posições, tá? I e J, e essa vai ser uma parte, essa vai ser outra parte, e essa vai ser outra parte, tá? Ele tem que colocar esses palitinhos aqui no melhor, sei lá, não sei, no melhor jeito, mas eu não sei que jeito é esse, né? E esse IJ aqui pode ser igual, tá? Pode ser nulo, aparentemente, né? Você pode ter assim, né? Então só teria 2 partes. Vamos determinar a soma da primeira parte como a soma de 1, a soma da segunda parte como a soma 2 e a soma da terceira parte como a soma 3. Dentre todas as possíveis formas de você dividir o array, você tem que escolher uma de tal forma que a soma de 1 seja igual à soma de 3
E a soma de 1 é o maior possível, tá? Então, o primeiro tem que ser igual, o primeiro lado, o prefixo tem que ser igual ao sufixo, e ele vai ser o maior possível, né? The sum of an empty array is 0. Ok. Ok. A soma do array ela é 0. O array vazio. A tarefa é basicamente encontrar uma forma de tal forma as pontas vão ser o máximo possível, tá? Vai até 2 vezes 10 é a quinta. Ok. Bem, tem um palpite, né? Acho que a intuição é parecida, tá? O que você pode fazer é bruta todo I e J, tá? Todo par I J. Se você brutou o par I J, o que você acha, né? Brutou o I e o J, né? Tome. Então vamos dizer que você brutou e você escolheu essa posição aqui e essa posição aqui, né? O que você tem que saber é, você tem que checar se essa soma aqui ela é igual a essa soma daqui. Você consegue fazer isso com uma prefixão, tá? Consegue fazer isso com uma prefixão, então você consegue achar. Se você fixou o I e o J, né? Você consegue achar essa soma aqui e essa soma aqui muito rápido, tá? Então você consegue checar se isso é válido, né? Se essa soma é igual a essa. E se for válida, você antes recebe o máximo entre anos e o valor dessa soma aqui, né? Então, se você bruta todo o IJ, ok, né? Uma forma. Tem valor negativo? Tem valor negativo, olha que só, que maravilha, né? Ok. Não sei se muda alguma coisa, tem valor negativo, né? Mas, agora a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Como é que a gente otimiza isso? Isso aqui é quadrático, né? IJ, você brutar tudo em J é quadrático. O detalhe é que quando você, vamos dizer que você fixou o J, tá? Vamos dizer que você fixa esse cara aqui. Na hora que você fixa ele, como todo, é como todo, né? Tanto faz. Como é todo mundo positivo, tudo bem, né? Como todo mundo é positivo, você sabe qual que é o valor que isso daqui tem que ser verdade, né? Qual que é esse valor aqui, né? Então, o que você tem que checar é, você tem que saber, como você fixou esse, você tem que saber aqui se existe um prefixo na bitmask tal que ele é igual a isso daqui, a x, né? Então, para você achar um prefixo que tem o valor x, você pode fazer busca binária fazer uma busca binária na prefixam, tá? Na soma de prefixos. E aí você encontra o i, que isso daqui é verdade, tá? Que o prefixo é igual a essa soma, tá? Você consegue fazer isso aqui, ao invés de x e n ao quadrado, você consegue mudar isso aqui para n log n, tá? Então você consegue fazer com busca binária também. Você fixa todo o possível j, e aí você vai supor que você colocou o lado direito ali. Então você vai achar o lado esquerdo do intervalo dessa forma aqui, fazendo a busca binária na prefixão. Você achar qual que é a posição que isso é verdade. Você só tem que tomar cuidado para você não fazer do tipo assim, você fixou o J e o J era aqui, tá? O J estava nessa posição e o valor de X é esse. E quando você faz a busca binária, o I está aqui, tá? Você só tem que ter cuidado para garantir que o I ele é menor ou igual que o J depois que você faz a busca binária, tá? Ou, né, caso ele não exista, né? Enfim, na busca binária você também consegue fazer, tem que ter uns detalhezinhos para lá e para cá, tá? Você consegue fazer no login. Mas a aula de hoje não é busca binária, né? A aula de hoje é prefixão, então a gente vai... a aula de hoje é two pointers, então a gente vai responder com two pointers. Mesma ideia, tá? O que acontece? Na hora que a gente tá testando um J, um J aqui, a gente consegue achar essa soma aqui fácil. Pera ainda. Esqueci. Vou botar no salão silencioso. Perdão. Então, na hora que a gente está brutando isso, né, a gente consegue achar essa soma fácil. E aqui é a mesma ideia da busca binária, tá? Esse prefixo ele é crescente, tá? Ele só aumenta. E esse sufixo aqui, ele é decrescente, ele também só vai diminuir. Quanto mais a gente move para a direita, mais ele diminui. Ou seja, tá? Se eu estou pegando um cara aqui,
Quanto mais eu venho daqui para cá, mais aumenta esse sufixo. Quanto mais eu venho daqui para cá, mais aumenta esse prefixo, né? Então, vamos começar fixando o último J, tá? Como o último J ele é o menor sufixo possível, tá? Ele vai ter um valor X aqui, menor possível. Então, na hora que eu fosse fazer a busca binária, eu ia achar aqui o primeiro I, né, que era igual a X. Vamos ver que o primeiro I que era igual a X era esse. Na hora que eu movo o J para a esquerda, o novo I, ele vai ser que ter ou esse ou um cara para a direita, tá? Então, o que eu vou fazer é, eu vou ficar andando com o I para a direita e o J para a esquerda, enquanto eles forem iguais, ou eu descobrir que isso não é possível, e aí, sempre que eles forem iguais, eu atualizo a minha resposta, para pegar o máximo, tá? Não sei se fez ideia, não sei se faz sentido a ideia, tá? Acho que fiz assim, fiz uma prefixão em dois vetores, um do início para o fim, para o início, aí como tem o mesmo tamanho, tinha o N, beleza? Depois fiz pointers para ver qual que era a maior igualdade até o meio do array, seria onde eles iriam chocar. Ok. A prefixão ela pode ser implícita, tá? E o próximo conto, eu vou falar no final da aula. Mas é isso aqui que o Santiago falou. Mas próximo sábado vai ter contas, tá? O contexto do próximo sábado vai ser longo. Então se preparem, tá? Começa 3 da tarde, vai até... Que horas vai até o contas? 3 da tarde mais 5 horas, calculo isso daí. Normalmente a gente faz mais 4 horas, né? Então, 7 até 7, eu acho. Mas enfim, nível de código. Como é que fica o código dessa brincadeirinha aqui, né? Ele... tem N. Você lê os valores, você não ordena. Então, você vai ter um L que começa na primeira posição, um R que começa na última posição, você vai ter a soma do lado esquerdo, você vai ter a soma do lado direito e vai ter a resposta. Os valores vão até 10 a 9 e vai até 10, 2 vezes 10 é quinta rei, então você tem que ter cuidado para isso daqui. A soma sem um long, tá? Porque pode estourar, se você coloca vários caras grandes, estoura, né? E basicamente, enquanto L for menor ou igual que R, tá? Início e final do array, eu checo o seguinte, tá? Se por acaso a soma deles... É isso daqui, né? Ele fez. A soma deles, do cara da esquerda e o cara da direita, são iguais, tá, não é esse aqui não. Ele quer saber o quê? Ele quer achar o maior sum. Tá, então é isso, né? Então, ele quer saber... Opa, isso aqui é long. Isso aqui também é long, né? Para fazer assim, né? Para recepção L. É assim, né? Ah, acho que dá, né? Tá? Ah, não. Então, se a soma dos dois lados elas são iguais, tá? Se elas são iguais, então eu achei um caso válido, tá? Então, como eu achei um caso válido, beleza, né? Eu achei o primeiro caso aqui, né? O que eu posso fazer? Ou eu ando esse cara para a esquerda, tá? Ou eu ando esse cara para a direita, tá? Eu vou fazer aqui na explicação, tá? Eu vou andar com soma de R se incrementa com R menos menos, tá? Então eu vou andar com esse cara para a esquerda porque eu expliquei que eu ia andar com esse cara para a esquerda, né? Se não for, aí eu testo, tá? Com qual dos dois eu tenho que andar, beleza? Se eu tenho que andar com o primeiro ou se eu tenho que andar com o segundo. Por quê? Se o primeiro cara for menor que o segundo, se o cara da esquerda for menor que o cara da direita, significa que eu fixei esse cara, tá? Fixei esse cara, vamos dizer para cá, e eu tô tentando crescer ele o máximo que eu posso, o máximo que eu posso, até eles serem iguais, tá? Esse cara ser igual àquele. Então eu tenho que andar com o cara da esquerda para frente, né? Então, a soma da esquerda pega o cara da esquerda, né? Ele pega o cara da esquerda e anda mais um. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer de, nessa posição, ele era menor, aí eu coloco um novo cara, ele não vira igual, ele vira maior, tá? Então, na hora que ele virou maior, eu tenho que parar. Tipo assim, eu continuo com esse cara,
Só que o próximo cara que eu tenho que andar é com J, porque, né, porque é impossível eu ter esse prefixo, tá? Esse caso vai ser impossível. Então, né, na hora que eu tenho que o primeiro cara é maior, porque é o caso do não tem como ter esse sufixo, tá? Então eu volto com J para a esquerda, tá? Volto com ele para a esquerda. Aqui podia ser qualquer um dos dois, tá? Podia ser esse ou esse, ia dar no mesmo. Na hora que você acha uma posição válida, você pode inclusive andar com os dois, né? Como todo mundo ele é positivo, né? Não tem valor igual a zero, então você pode andar com os dois. Eita maravilha! Ai, minha boca de caçapa aí. Tá, era 5, né? É menor ou igual, né? Soma de L foi menor ou igual que soma de igual. Ok. Bem, passou, né? Por que, que eu tive que. Por que, que deu errado, tá? Por que, que eu tive que bater esse mais um? O que rola é o seguinte, tá? Eu tava com intervalo mais ou menos assim, né? Primeira posição ia dar 0 até a L menos 1, né? Quer dizer, ia dar 0 até a L, aí ia dar L mais 1 até a R menos 1, o meio, né? E o outro ia do R até o N menos 1, né? Beleza. E a gente estava comparando se o primeiro cara era igual ao último, né? O problema quando você tinha exatamente esse cara que ele era, sei lá, vou passar no exemplo, né? Esse caso aqui, né? A resposta é você pega todo mundo, tá? Então, o cara do meio pode ser vazio, né? Então, o que que ia pegar? Você ia pegar esse cara, aí você ia andar até aqui, encontrava o 4, né? Aí você andava com esse, aí no próximo ia dar diferente, aí você ia menor, né? Aí você colocava esse, né? Só que o L, ele significa qual que é o próximo elemento que eu ia colocar, tá? Então eu coloquei esse, e o próximo elemento que eu ia colocar no L era era esse daqui, né? Eu dou um L mais, né? Eu dou um L mais, eu não coloquei ele, né? Então eu dou um L mais. Então ele iria colocar ele e vir para cá, beleza? E vir para aí. Porque eu só checava depois, né? Daí das duas, uma. Ou eu vim aqui no final e botava if essa L foi igual a essa R, né? Porque foi o último cara que eu atualizei. Porque o que eu faço eu coloco o cara e eu só checo na iteração seguinte, tá? Só checo se eles são iguais na iteração seguinte, né? Então, ou eu colocava esse cheque no final, que era o caso de eu coloquei o último caso, virou verdadeiro, só que eu não chequei porque acabou, né? Ou eu fazia uma interação a mais só para fazer isso, né? Só para fazer isso. Aí eu fiz a interação a mais só para fazer isso. Por isso que eu coloquei o mais um aqui, só para fazer uma interação a mais. E essa uma interação a mais, ela só faz isso, né? Porque ele vai checar se for igual, ele atualiza. Se não for igual, caguei, né? Tanto faz, né? Que eu não é a última mesmo, né? Não foi igual, é irrelevante, tá? E se for igual, ele vai até colocar um lixo aqui, tá? Ele vai colocar um cara de um array no outro, né? Só que eu nunca mais vou checar se é igual ou não, tá? Então, essa uma interação a mais foi só para checar o último caso, tá?
Eu não sei se fez sentido para vocês, não piorou, mas enfim. Eu estou curioso para ver como é que vocês fizeram. Posso ver o código de alguém que fez essa questão, só para ver como é que ficou o código? Vou sortear uma pessoa no chat. Valeu, meu lindo, boa noite. Já deve ter ido, F. Vou sortear alguém para ver a questão, beleza? A D, eu vou ver a do Santiago antes. Você não tem escolha, Santiago. Posso ver? Pode, obrigado. Beleza. O array total. Tá, beleza. Você pega o total, tudo bem. Você calcula o total. Quanto L for menor ou igual que R. Tudo bem. Você faz o que com esse total? Nada, né? Literalmente faz nada, mas tudo bem, né? Acontece. Ignora. Você coloca um cara do lado, enquanto ele for menor, e o sufixo. Aí você vai andando com R enquanto puder, né? Você vai andando com R para a esquerda enquanto der. Se ficar igual. Tudo bem. Ok. Ok. Você coloca, né? Era o outro jeito, né? Outro jeito. Isso. Fazer um while dentro do outro while, né? Fica linear também. Tudo bem, quase ficou bonito. Só esse total que é inútil para. Mas beleza. Era um outro jeito de fazer também. Eu vou. Rian, posso? Justo. Pode, humilde. Eu vou só dar uma olhada para ver o código da outra galerinha, tá? Uh, foi, foi a mesma coisa, né? Ele fez o if no final. Foi o mesmo jeito que a gente fez, só que ele fez o if no final pro último caso, né? Aqui você podia pegar tanto um quanto o outro, ele escolheu pegar o primeiro, mas foi o mesmo código, né? Porra, tá bom. Ele só fez o if, eu fiquei com preguiça de copiar esse if aqui. Samuel tá por aí? Lindo. Luiz e Newton. Quem que é? Luiz e Newton. Posso? Pronto. Ah, tá, ok. Não é Luiz, né? É Luiz mesmo. Só não peço para explicar. Tudo bem. Aqui eu ganhei agora. Aqui você teve o respeito. Aqui é GG. É... Ué. Ele fez o if aqui, né? Se for menor ou igual. Ele atualiza. É que se já foi igual, ele atualizou no anterior, né? Então, caguei, né? Tudo bem, dá pra você fazer assim também, não precisava nem do mais um. Ficou até mais bonito, né? Ficou até mais bonito. Porra, é verdade, ó. Porque só é igual uma vez, né? Então, se for igual agora, é porque eu já entrei aqui no if anterior, então eu posso só atualizar o primeiro, né? Então você não precisa duplicar o if. Ficou até mais bonito. Vale. Genial. God. Ter feito literalmente o que ele fez, né? Legal. Legal. Gostei. Ficou bom. É isso. Os outros. Eu não s- O Matheus, quem que é esse J? Esse aqui é o Jardison, né? Jardison Ribeiro. Não sei o que é o MP17. Ok, brabo. Ficou bom o código. O Jardison tá na cal? Eu vou dar uma olhada nos códigos só pra. Eu fiquei curioso, tá? Na verdade, eu não sei se esse é o Jardison. Quem que é esse JR aqui? Eu chutei que era o Jardison porque começava com J, né? Esse Jardison Ribeiro, né? Acho que é ele, olha só. Brabo, God. Posso ver seu código? E mostrar pra galera? Deixa eu ver o que é que você errou aqui. Long aí, ó. Se ferrando. Quer ver como foi só long? Falei. Acontece, tá? Acontece mais do que a gente gostaria.
Olha o long aqui, quer ver? Ah, não, tudo bem, eu tinha colocado long. Tudo bem, vamos ver o que ele fez aqui. Tá, enquanto o início foi menor que n, o final foi maior que zero, você está andando nos dois lados, né? Então você tem a soma do primeiro cara, se incrementa com o início, e você cria a prefixar, tome. E aí você criou as duas prefixando, né? A prefixando i e a prefixando j. Bem, tudo bem. Só para calcular a soma de prefixos indo e voltando. Quanto um for menor que o outro, o limite vai até no meio, né? Não sei se isso é verdade não, tá? Eu usou o limite em algum lugar? Não usou. Então tudo bem, né? Isso aqui é inútil, né? Isso aqui não era verdade. Enquanto o início for menor que o fim, é só para... mesma coisa, né? Se a soma da esquerda... Porque a gente calculou a prefixão implícita, né? E você já deixou pré-calculado, né? Se a soma da esquerda for menor que a direita, você anda com a esquerda. Se for maior, você anda com a direita. Se não, você tira e dá-lhe, né? O que isso é verdade? For menor. Por que esse não quebra? Por que esse não quebrou, no caso? É curioso agora. Por que ele não quebrou no caso que o nosso quebrou? Qual que é o problema? Legal. Enfim, doideira. Passou, né? Então tá certo. Enfim, era só para mostrar como é que a galera fez, tá? O Matheus Weber, não sei se ele tá na cal. Você já calculou a prefixa antes, né? Então tudo bem, faz sentido, tá? Você já calculou a prefixa, porque a gente calcula e depois que a gente checa, né? A gente checa a prefixa anterior. Ok. Tudo bem. Fez sentido. Faz total sentido. Beleza. Eu vou para a próxima questão, só para dar tempo, tá? Mas, enfim, se alguém quiser que olhe o código, manda mensagem aí que a gente olha depois. Vamos para tá? Esse cidadão aqui, estudante do ensino médio, tem uma string de tamanho n como presente de aniversário. Ele ganhou, né? Essa string consiste de letras A e B apenas, maravilha. E esse cara, ele determina como bonita a string que tem o maior tamanho, o substring com o maior tamanho possível, tá? Que é caracteres consecutivos, tá? Consistindo de letras iguais, tá? Então, ele tem string, ele vai pegar uma substring, e a beleza da substring a beleza da string que ele tem é a maior substring que só tem caras iguais, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, a beleza desse cara é essa galera aqui, que é a maior quantidade igual, tá? Que é 1, 2, 3, 4, 5, né? Provavelmente isso aqui. Ele pode mudar no máximo k caracteres da string original. Ele quer saber qual que é a beleza máxima que ele pode conseguir, tá? Então, se ele pode mudar no máximo k, ele vai mudar os k que melhor atende, tá? Então, ele tem string dizendo n e o k, quantidade de caracteres, e beleza? Bem, mesma coisa, né? Vamos lá, brutar todo o pai j. Vocês já abusaram de ficar brutando os pai j. Beleza. Vamos brutar os pares de j. Então vamos dizer que você brutou esse cara aqui, com esse cara aqui, tá? J, I, né? Esse daqui ela é bonito, tá? Se por acaso a frequência do A for... No final, isso aqui ou vai ser tudo A ou vai ser tudo B, né? Se for tudo A, você vai apagar os Bs, tá? Se for tudo B, você quer apagar os As. Concorda?
Então, isso é bonito se ou a frequência do A ou a frequência do B for menor ou igual que K, tá? Se a frequência de um dos dois for menor ou igual que K, você consegue apagar esse cara, tá? E vai ficar tudo bonito, beleza? Fica lindo, maravilhoso. Então, mesma intuição. Vamos supor que você fixa isso, tá? Vamos supor que você fixa isso. E aí, para você achar o maior I que você consegue andar para a esquerda, você consegue fazer busca binária, tá? Na frequência dos caras. Então, você começa tendo a frequência do A igual a zero, a frequência do B igual a zero, e aí você vai andando para a esquerda até esse ou aqui ser mentira, tá? Na hora que isso daqui dá merda, é porque você achou um cara e ali é o maior cara que você consegue, mas intervalo. E aí quando você move o J para a direita, você pega e tem que talvez andar um pouco para a esquerda, tá? Porque você acabou de aumentar a frequência de um deles. E se ali já dava merda, com um caractere a menos, com esse caractere que você aumentou a frequência, com certeza também vai dar problema, né? Então, a resposta está daqui para a direita, tá? Você consegue fazer esse ponteirinho andar, tá? De um para o outro, beleza? Tem sentido? Então, a ideia aqui é o seguinte: em K, você lê o N, o K, você tem uma string S, você lê o S, você tem a frequência de A, zero, e a frequência de B, que é zero, tá? A resposta começa com zero, e o L começa com zero, tá? Quanto I menor ou igual que zero, zero, então você fixa o R, R menor do que N, R mais, enquanto a frequência de A for maior do que K, e a frequência de A de B for maior que K, significa que esses dois caras aí, ele deu merda no O, né? Então você tem que apagar o início, tá? É o caso de você fixou o J agora, né? Você tá fixo, e agora você tem que sair andando para frente enquanto a condição não fica verdadeira, tá? Enquanto ela for falsa, você tem que apagar um cara. E que você vai apagar o cara, tá? Mesma coisa, tá? Se por acaso o cara do L aqui foi igual a A, você apaga do A, senão você apaga do B. Beleza? E é o cara do L mais, né? Então, e aí você coloca o cara atual, né? Eu acho que isso aqui se coloca ele primeiro, tá? Você coloca o cara atual, dá pra fazer assim, ó, tá? Seria. Tá? Você fazer assim também, tá? Só pra vocês saberem. Igual a gente fez lá, né? Escolhe um dos dois pra você somar um, né? Eu vou deixar mais legível mesmo. Se o cara atual for um A, você aumenta a frequência do A, senão você aumenta a frequência do B. Você basicamente moveu o J, né, o R, para a direita, tá? Então você tem que aumentar a frequência do cara, tá? E aqui você exclui a galera que ficou ruim, ok? E o ones vai ser basicamente o máximo dos dois, né? O máximo do intervalo. E passou. Cara, dá pra fazer isso, você tá dormindo no ponto. Fazer assim, ó.
sei lá, condição, o que você quiser, né? Aí você tem FREC A, se não FREC B, sei lá, se implementa, recebe, faz show, faz o que você quiser, né? É uma variável aqui do lado, né? Você faz o que você quiser aqui do lado. Aqui, qualquer outro valor, né? Você quer dobrar ela, né? Multiplicar por 2, né? Multiplica por 2. Mais, menos, menos. Dá para você botar aqui do lado também. É, aqui dentro é uma variável, né? Qual você escolheu. Se aqui ele retorna uma posição na memória, faz o que você quiser com a posição da memória, né? Doideira, né? Você vê como ainda tem coisa para você aprender. Beleza. Ficaram. Todo mundo entendeu essa última questão? Se entenderam, a gente vai para a próxima questão, que é a F, tá? Questão F. Baremos. Questão F, questão F. Dúvidas? Ada e esse cara aqui, ele has grown many plants. Sei lá, plantaram muitas plantas, sei lá o que significa, né? Eles têm uma caralhada de plantas, né? Ela está tentando colocar plantas de tamanho iguais e agora ela quer saber qual que é a maior diferença entre a altura de duas plantas que são vizinhas uma das outras, tá? Então ela quer saber de todas as plantas que são vizinhas, né? É a maior altura, tá? Entre duas plantas. Elas são vizinhas uma das outras se por acaso tiver no máximo K planta entre elas, tá? Ou seja, se a distância entre elas for K mais 2, né? K mais 1, K mais 2, sei lá. E no máximo K entre elas. Beleza. Então, ele tem a primeira entrada, T, o número de casos de testes, a primeira linha de cada caso de teste, N, blá, 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 10 a quinta, 10 a quinta. Ele vai dizer as alturas, né? Então, tem vários casos de teste, cada caso de teste tem o N e o K, e a maior altura. Tem que ter no máximo 0 caras entre eles, ou seja, esse daqui são vizinhos, esses são vizinhos, porque não tem ninguém entre eles, são vizinhos. Ok? Vários vizinhos aí. Fechou? Fechou. Bem, mesma coisa a gente pode tome, né? Só que qual que é o detalhe aqui, né? O tamanho do intervalo ele é conhecido, ele é fixo, tá? Normalmente o true pointer a gente usa ele quando o tamanho do intervalo ele é variado, tá? Mas esse caso aqui ele é fixo. Então, ele é um two pointers, mas dá para fazer meio que two pointers, né? Mesmo com two pointers. Mas eu prefiro falar que esse caso aqui é slide window, tá? Janela deslizante, tá? Que é a dica para vocês pensarem depois. Tá? Ou janela deslizante, tá? Opa, isso daqui foi um blog. Mas slide window é um assunto que você pode aprender. Porra, esse é o nome, né? Mas só tem blog ruim. Janela deslizante. É meio que você tem uma janela fixa, tá? Você tem uma janela de tamanho, sei lá, tamanho fixo, tamanho X. Você sai deslizando ela, né? Você sai movendo ela no array. O que a gente vai ter aqui é o seguinte, tá? O tamanho da janela, ele é conhecido, tá? A janela aqui vai ser as plantas que são vizinhas. Então, vamos supor que a gente quer testar todas as possíveis combinações, né? Ou seja, vamos pegar aqui todos os vizinhos dessa planta aqui para a esquerda, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair movendo, aí beleza, aí coloca uma planta nova, só que na medida que a gente coloca uma, a gente remove outra, tá? Então a gente vai sair deslizando isso, tá? Esse intervalo aqui, esse tamanho aqui tem K mais 2, K mais 2 caras, tá? Porque são os dois a ponta, mais K no meio. E o que a gente tem que saber dado todo mundo que está nesse intervalo, a gente quer saber qual que é
o maior cara e o menor cara para a gente poder pegar a diferença deles, né? Então a gente quer saber o maior e o menor cara, então a gente tem que ter uma estrutura de dados que nos respondam qual que é o maior elemento de lá, qual que é o menor elemento de lá, e a gente tem que saber, a gente tem que poder inserir caras e remover caras, né? Porque os caras entram e os caras saem, tá? Então, o ponteiro LR é meio que fixo, você anda com um, de quebra você anda com outro, é mais para outras estruturas de dados. Dicas de como você faz isso? Alguém tem alguma ideia de que estrutura de dados a gente pode usar? Vou codar aqui começar aqui o template, né? Com vários casos de testes. Cada caso de teste PMK, tem os seus números. Ler todo mundo. Aí eu tenho uma estrutura de dados aqui, né? Qualquer. E basicamente eu vou fazer a janela deslizante. Alguém chuta que estrutura de dados é essa? Putz, 7. Ah, você não vale, você já respondeu? Porra, que vacila. Hein? Alguém mais quer chutar? Bem, né? Pô, foda, né? Ele já respondeu. Muito 7. Por quê? Você pode usar um set normal, tá? Você pode usar um set normal para você colocar e inserir e remover caras, né? Então, se você tem um set, você consegue inserir elementos, remover elementos, ou uma seg. Dá para fazer seg tree também, tá? Você achar o mínimo e máximo na seg tree. Fica em log n também, fica log, só que você corta um pouco a mais, mas dá para fazer seg tree. Na aula de seg tree eu boto esse problema para você resolver, Samuel, com seg tree. Dá para fazer com 6 stack, né? Cara, eu não tenho ideia. Se dá, me explique, tá? Eu não tenho ideia de como é que faz com 6 stack, não. Ah, porra, aí é sacanagem. Não, dá pra você fazer, né? Dá pra você fazer. Não precisa de 6, não, pô. Só 4 tá bom. É a min kill, a max kill, né? Porque você insere e remove. Eu acho que só precisa 4 stacks. Dá sim, dá pra fazer com min kill e max kill. Mas a gente não viu essa aula, tá? Então dá pra ficar linear também. Mas enquanto isso, enquanto fica linear, a gente faz in log. Beleza. Então a gente pode usar um multiset pra gente inserir os elementos. Tá? E a gente remover os elementos, tá? E a gente consegue pegar o menor e o maior deles. Então, int e recebe. Opa, não. Int margin, mais. Você coloca o número atual, tá? Colocar o número atual. E basicamente o que eu tenho que fazer se por acaso ele cresceu demais, é o caso de ele vai começar a crescer, né? Aqui eu vou começar a colocar elementos, elemento, até que isso daqui ficou tamanho máximo, e aí na hora que eu coloco um outro, eu tenho que remover esse, né? Eu coloco um, removo outro, né? Então, se por acaso o s.size for maior do que k mais 2, por quê? Os dois são os dois caras da ponta e o k é a quantidade de caras no meio, né? Então, eu tenho que remover s.erase, eu tenho que remover o cara que está na posição i, que é a atual, menos k, menos 2, que foi para lá que entrou, né? A galera atrás, né? Só que se eu fizer isso, eu removo todas as aparições dele, né? Então, para eu remover só uma, s.find, isso daí, né? Então você remove o último, o cara que está no início do intervalo, você remove ele do multiset. Basicamente, para você pegar o maior e o menor, tá? É isso daí, tá? O RBegin é o ponteiro do final, indo revés 3, e o begin é o do início para lá, tá? Então o RBegin é o último voltando, tá? Então você tem o RBegin para você voltar e o SBegin para você ir. Então é o maior menos o menor, tá? Opa, né? Aqui é complicado, né? Vem aqui para cima para fazer isso.
Precisa ser long, mas eu coloquei. Dá para fazer só com inteira. Exatamente. É o suficiente aqui. É sim, mas é. O end ele te retorna um ponteiro lá pro final, aí você. É o último cara que não tá, e aí você dá menos, então funciona a mesma merda. Explica o erase de novo, claro. Assim que passar. Ó, calculei a aula bem linda. Esse código ele ficou complexidade n log n, tá? Não, n log k. N log k. Complexidade n log k porque isso aqui é linear, né? Pá. Aí isso daqui é n vezes, né? Aí a complexidade para você inserir um elemento, ela é O de quantidade de log da quantidade de elementos, né? Então você pensa, log de n? Não, log de k, porque esse set ele tem no máximo k caras. E sempre que tem mais que um cara, a gente remove. Então, esse cara aqui vai ter no máximo k mais 2, né? A gente está limitando, então fica O de n vezes log de k. Tá? E passa. Meio apertado, mas passa, né? Qual que era o time limit dele? Era 3 segundos, então deu de sobra, né? Opa, mas dá para fazer linear, tá? Dá para você tirar esse log aí. Só que a gente não aprendeu. Ah, ainda bem que era o último código. Caralho, só dava para botar 10 por dia. Ixi, Maria, eu joguei no lixo. Pera ainda que eu. Ah, salvei. Só não tá com comentário da complexidade, né? Metricamente calculado. Erase, tá? O seguinte, o erase no multiset é a mesma coisa do set. Qual que é a diferença? O multiset ele tem elementos repetidos, tá? Então, se você passa s.erasex, ele apaga todas as aparições de x, tá? Então, se tiver 3 valores x lá, se tiver o x aparecer 3 vezes, ele apaga os 3. Se a gente quiser apagar só um deles, o que a gente faz? A gente passa o ponteiro para um deles, tá? Então, ele apaga apenas uma aparição. Então, essa é a diferença de você passar o erase de um número e o erase do find de um número, tá? Essa é a diferença. Não vai dar para eu mandar esse comentário porque meu limite acabou. Basicamente isso. Alguma outra dúvida, pessoal? Como é que funciona essa 6 stack, tá? Você vê 6 stack, fica estranho. Tem um assunto, quem tiver curioso aí, que tem um assunto chamado min-QE, tá? QE não. Min-QE mesmo. Tá no CP Algoritmo, se alguém quiser ler, tá? Consegue fazer. Vocês percebam que essas operações que eu estou fazendo, ela é a mesma coisa de uma fila, né? Eu sempre insiro elementos desse lado e eu removo elementos deste lado, né? Álcool, né? Deste lado. Eu sempre insiro elementos de um lado e removo do outro. Então isso é uma fila, tá? Se você insere de um lado e remove do outro, é uma fila. Então você tem uma fila e você quer saber qual que é o maior elemento da fila ou qual que é o menor elemento da fila, tá? Então tem uma estrutura de dados que você consegue fazer essas operações em O de 1, tá? O de 1 amortizado, tá? Ele chama min-QE. Então ele tem tanto a min-QE quanto a max-QE, tá? Então, ao invés de você ter um multiset, você poderia ter uma min-QE e uma max-QE. E aí você pegava qual que era o maior elemento e qual que era o menor elemento em O de 1, ao invés de log, tá? Todo o resto era igual, a diferença era só a complexidade, tá? Você inseria elemento, aí você inseria nas duas, aqui você removia nas duas, e aqui você pegava o maior e o menor, tá? Como que você implementa min-QE ou max-QE, tá? É simples, tá? Todo mundo, a gente viu como é que a gente implementa min-stack. Lá na aula de pilha, a gente aprendeu como é que implementa min-stack, beleza? Então, min-stack todo mundo sabe, correto? O que você faz?
Tem como você implementar uma fila utilizando duas pilhas, tá? Como que você faz isso? Não tenho ideia, tá? Não sei como você fazer isso. E aí, você consegue usar duas min-stack. Você consegue usar duas min-stack para você fazer uma min-kiwi, né? Se você tem duas min-stacks, você vai ter uma min-kiwi, tá? É uma putaria aí que você pode fazer. Tem outras formas de você implementar min-kiwi. Eu, particularmente, implemento min-kiwi diferente, sem ser com stack, tá? Eu faço ela usando um array. Eu uso essa mesma implementação aqui, ó. PFG. Eu uso essa mesma implementação de vector, usando um vector e tal. Eu acho mais intuitivo. Data structures. Ah, vou mandar frequência porque acabou a hora da aula, tá? Alguém tem a frequência aí? Presença. Responda uma presença aí e eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Eles estão liberados. Eu vou só comentar da Minkill e quem quiser, de curioso. Valeu, pessoal.